Ana Paula Rechuan. Pessoal, tirei o microfone da doutora, eu preciso ir, eu tenho outro compromisso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço. É comigo. Boa noite a todos. Primeiro, a gente fica muito feliz de ver essa casa cheia, numa noite de sexta-feira, num momento onde se falar de política é o que ninguém quer ouvir. E tá muito feliz também de estar aqui na casa do Colistete, porque é uma pessoa que está se doando para um serviço aos outros. A gente vê claramente na sua posição o que ele quer com a política. Ele quer realizar o bem para as pessoas. Ele vem de uma família religiosa com princípios cristãos e que nunca se corrompeu. E hoje nós precisamos de pessoas assim na política. Pessoas que querem se doar. Se doar pelo povo. Porque o dia a dia da política, para quem quer realmente o bem para o povo, não é fácil. E nós enfrentamos isso todos os dias lá na Alerj. E o Rechuan também. Porque muitas das vezes você quer fazer o bem, mas tem uma ala que puxa ao contrário. E se o prefeito não tiver o apoio de vereadores como esse aqui, ele também não consegue governar. Então nós temos que ter uma equipe de bem ao nosso lado. E uma pessoa que a gente conhece e que também tem alguma experiência na questão política. Porque com essa crise que nós vivemos, Colistete, não dá para ser qualquer pessoa nos representando. A pessoa tem que ter... Hoje, com a complexidade também e com o crescimento de Resende, não dá para ter aventureiro lá administrando a nossa cidade. Nós ganhamos muito nesses últimos anos com o Rechuan. Sabemos que ainda tem muito o que avançar, porque o governo é uma construção de cada dia. Hoje eu estou na Alerj num momento muito difícil, mas a gente não pode deixar de lutar e nem de acreditar que as mulheres precisam de mim, elas precisam de creche para os seus filhos. E o governo federal não vem repassando os recursos para a creche. A saúde de Resende avançou como nunca. E hoje nós temos uma das primeiras saúdes do país, porque a nossa saúde bucal, onde trata de dente, foi por 2 vezes primeiro lugar do Brasil. E a UPA hoje está aberta porque o prefeito Rechuan deu como prioridade do governo a saúde, a educação. Porque o Estado não vem repassando recurso para a UPA. E mesmo assim, o prefeito manteve e mantém a UPA aberta. Então, alguns serviços outros acabam não estando a contento porque a prioridade é a vida das pessoas. E isso, gente, normalmente não é o que um gestor faz. Então a gente tem que pensar muito em quem a gente vai eleger, porque senão tudo que foi construído pode ser perdido. Porque investir em saúde da mulher, isso não é prédio, isso é um atendimento, isso do dia para a noite é rompido. Quando o Rechuan assumiu o governo, não tinha um computador nas escolas, não tinha gasolina nos carros. A sala que ele assumiu não tinha mesa, não tinha caneta, não tinha como os servidores trabalharem. Hoje, não tinha médicos e nem enfermeiros dentro dos postos de saúde. Todos os postos estavam caindo aos pedaços. E as escolas não tinham a mínima acessibilidade, que era como chegar lá. Não tem como, todos os postos estão reformados. Outros postos surgiram. Ganhamos a UPA, o Hospital da Criança. Hoje nós temos uma outra PEMIR. Hoje as crianças que nascem têm uma UTI neonatal para atendê-las e a mortalidade diminuiu da criança por causa disso. E nós não podemos deixar, o Rechuan, que tivemos a nossa vida, a nossa família entregue plenamente a esses 8 anos, deixar tudo isso embora. Porque quando a gente assume um compromisso de política, Colistete, não é só você que está assumindo, não, é toda a tua família. E uma coisa me chamou a atenção, que você falou assim, quando eu decidi
ser pré-candidato, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha família. Só que tem gente que não valoriza a família, né? Que não sabe nem o que é isso. Tem gente aí hoje que está querendo desconstruir a família, que é a realidade de hoje aí que a gente, né, família, não sei o que, de tudo quanto é jeito. Então nós, eu, o Rechuan, nossos filhos, a gente sofre muito no poder. Porque existem muitas críticas. Então, para a gente conseguir fazer a cidade avançar, a gente sofreu, tem sofrimento, mas a gente fica muito feliz quando vê uma criança como o Thalisson, da cidade lá da Baixada Olaria, que era um menino, que a mãe era usuária de crack e que vivia nas ruas, e que hoje, com um projeto social que foi instalado lá no governo Rechuan, ele começou a aprender balé com a professora Andréia Souto, e hoje ele está no Bolshoi, nos representando. Só isso, salvar uma vida, já vale a pena um governo. E eu acho que nós temos muitas vidas para salvar se nós tivermos um cara desse como vereador. Porque com certeza ele não vai querer um mandato para ele. Com certeza ele anda nessa cidade a pé e vai continuar olhando no olho de cada um de vocês, porque ele não tem nem carro para se esconder dentro. Então ele tem que olhar olho no olho de cada um de vocês. Além de ser uma pessoa de fé. E existe uma pessoa, que é o Padre Clésio, que fez o nosso casamento, meu e do Rechuan, que a gente admira muito, e que muito nos ajuda nos momentos de decisão difícil, porque existem pessoas como essa, que são pessoas de bem, que nós temos que recorrer nesse momento, são nessas pessoas que a gente tem que confiar, e que nos falou que a pessoa que representa ele nessa cidade é o Colistete. E que nós temos que ter pessoas de bem, pessoas cristãs, mudando a história política que nós estamos vendo aí nesse país. E eu tenho certeza que o Colistete tem essa coragem de fazer essa mudança. Porque para nós continuarmos trilhando o caminho do bem, nós temos que ter alguém como você, Colistete. Nós vimos aí tudo o que está acontecendo na Câmara. Então, temos que mudar isso contigo. E o Colistete é uma pessoa que me acompanhou na minha campanha, no dia a dia ali, sabe o que é. Andamos de sol a sol, em cantos. No caso, como deputado estadual, nós, não em Resende, mas ao redor, em cantos que a gente não sabia que existia aqui perto de nós. Nos municípios ao lado, nós temos favelas, locais como se fossem África, né? Com crianças sem nenhuma infraestrutura, sem saneamento, sem nada. E, gente, isso aí é o que os opositores acreditavam que aconteceria em Resende. Porque uma cidade que cresce, ela também aumenta a pobreza. Mas isso não aconteceu aqui. Porque eu fiz um trabalho no início do governo e eu não consegui, chamado Projeto Prefeito Amigo da Criança. E a gente não conseguia entender por que o número de pessoas que recebem Bolsa Família não aumentava em Resende. Aí a gente fez um estudo, e o estudo mostrou que Resende diminuiu pobreza. Sabe o que é isso? Diminuiu o número de pessoas pobres, ou seja, que não tem recurso nenhum no governo Rechuan. Então isso prova que foi um governo voltado para o povo. Um governo que olhou para baixo. Nós não podemos deixar de olhar para baixo. E uma pessoa de fé não vai deixar de fazer isso. Então, nesse momento aí que vai chegar um período eleitoral, também vai chegar algumas pessoas que vão falar assim, ah, mas você é meu amigo. A gente tem que pensar em quem realmente pode nos representar. Pode ser nosso amigo para sair com a gente, para passear, mas a gente tem que pensar em quem é a pessoa para poder nos representar lá em cima, lá na Câmara.
Então, porque surge, né? Meu parente não sei quem me pediu. Vamos analisar bem quem são essas pessoas aí no período eleitoral. Não vamos perder o que a gente conquistou. Vamos continuar avançando. O Rechon vai explicar um pouquinho aí a questão do transporte público, que quando ele pegou o governo, já existia uma chamada concessão de 30 anos, onde só uma empresa pode ficar em Resende. E não tem como colocar outra. Então isso daqui a pouco vai acabar esses 30 anos, mas é uma coisa que você fica refém de uma empresa só. Mas o que a gente vem dizer também um pouquinho aqui é que a gente vem... Falou-se também, não tem um exame, não tem outro exame. Porque como nós não tivemos durante muito tempo deputado estadual nem federal da nossa região, aqueles atendimentos chamados alta complexidade, que são os exames que o município não recebe para fazer, Resende não tem. Aí tem que encaminhar vocês para o Rio, lá para a cidade grande. Chega lá, a saúde está falida. Lá não tem saúde. Então, os exames em Resende que são os que a prefeitura recebe para fazer do governo federal, isso tem aqui, mas quando é um exame mais complexo, tem que ir para fora. Então, essa é a minha luta na Alerj. É de trazer para a nossa região o tratamento de alta complexidade, que é o tratamento do câncer, que, graças a Deus, a gente já conseguiu uma vitória. Nós acabamos de inaugurar, o ministro da Saúde esteve aqui na última sexta-feira, e nós já temos em Barra Mansa, que é aqui a 40 minutos de Resende, um centro de atendimento ao câncer, que é um braço do INCA na nossa região. Tem radioterapia, quimioterapia e cirurgia oncológica. Isso estava engavetado há anos. E nós conseguimos, com a nossa luta, tirar isso do papel. E nós estamos na luta, junto com o prefeito Rechon, para abrir o hospital regional, que também é um hospital para atender alta complexidade. Fazer transplante, ressonância, exames que que a gente não tem condições de fazer aqui. Por isso da importância também de termos os nossos representantes deputados da nossa região. Porque chega lá no Rio de Janeiro, cada deputado puxa para um lado. E o que a gente tenta mostrar é que eu fico lá defendendo a minha região, senão os benefícios vão para outra região. Então é nesse sentido que a gente vem trabalhando para tirar as pessoas das estradas. Porque hoje a realidade que nós tínhamos é de quem tem que fazer uma radioterapia. Que não tem porque é um serviço complexo. É lá no Rio de Janeiro, a pessoa tem que sair todos os dias, meia-noite. Sair de manhã, chegar às 11 horas da noite, depois sair de novo 4 horas da manhã, isso por 30 dias. Só que isso não vai mais acontecer com a abertura desse atendimento de alta complexidade ali em Barra Mansa. Mas é isso que a gente... Não vou me alongar, mas o que a gente vem aqui é colocar que nós confiamos nessa pessoa. Que cada um que esteja aqui, que acredita nessa proposta, que possa trazer mais 3 na próxima reunião. Porque é um trabalho de formiguinha. Não é fácil a eleição, né? Porque, principalmente a vereador, saem muitos candidatos. Mas a gente precisa ter também essa região aqui representada. E não tem ninguém melhor do que o Colistete. Então, que cada um de vocês saiam aqui com a missão de trazer mais 2 na próxima reunião para estar conversando com a gente e para dizer que eu estou junto contigo, que você é nosso parceiro, que a gente confia, apoia, acredita e sabe que você, estando lá, vai ser realmente um pedacinho, vai ter um monte de pedacinhos de cada um de nós lá, nos representando, e não vai nos decepcionar. Tá bom, gente? Muito obrigada aí, boa noite. Vamos ouvir agora o prefeito José Rechon. Antes, só para registrar também um trabalho importante iniciado pela doutora Ana Paula, quando ainda nem era deputada, e provavelmente muitas famílias aqui se beneficiam deste trabalho, que é a questão do programa contra a obesidade infantil nas escolas. Atende esse programa hoje cerca de 5 mil. Então, se a gente for falar, a gente tem o programa Conta na Balança, o programa Melhor Visão,
que avalia todas as crianças no primeiro ano do ensino fundamental, porque as crianças entravam e não conseguiam enxergar, elas não passavam de ano, aí a gente ia ver, era problema na vista. Hoje todas são avaliadas. E tem muitos programas aí, né? E a gente está tentando trazer para cá a Delegacia da Mulher, que é a NUAM, que já está bem avançado. Devolver a perícia médica dos funcionários do Estado, que hoje tem que ir no Rio fazer. E em breve, se Deus quiser, nós teremos aqui. Tem muitas ações aí para acontecer, e apesar da crise, nós não podemos perder a esperança. E a gente continua lutando, porque é isso que a população que nos elegeu espera. Muito bem, então agora passamos a palavra para o prefeito José Rechuan. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande poder estar aqui. E realmente foi bem falado, bem sublinhado. Eu acho que a gente, sem sombra de dúvida, está aqui num ambiente extremamente cristão. Estamos aqui num ambiente familiar, estamos aqui num ambiente entre amigos, antes de qualquer coisa. Me desconsidere até a figura do prefeito, entenda a figura do amigo. É fundamental a importância que a gente tenha um amigo na Câmara de Vereadores. E um amigo da Igreja Católica. Porque tem também amigos da Igreja Evangélica, que representam muito bem, diga-se de passagem. E a Igreja Católica tem que ter seu representante. Como também tem um representante lá na Câmara dos Vereadores de outros bairros, como Barras, como da região rural. E é importante que isso se faça. E a Igreja Católica ficou devendo. Essa que é a verdade. E não adianta realmente reclamar se nós não exercermos um único ato que nos iguala, que é no dia 2 de outubro, que cada um tem um voto. Ninguém tem 2 votos. Todo mundo tem quanto? 1. O prefeito tem quantos votos? 1. A deputada? 1. O senhor? 1. Acabou. Todo mundo igualzinho. Todo mundo. Então, nós precisamos ter representante. Eu, como cristão, como católico, sinto falta disso. O senhor Noel de Oliveira sabe disso. Quero falar de seu Noel de Oliveira, Colistete. E falar de seu Noel de Oliveira é falar dessa região aqui. Lembro a todos a Santa Casa de Misericórdia. E acredito que o que eu vou falar aqui nada mais é do que uma simples recordação para a maioria dos senhores. Quando no segundo andar da Santa Casa tinha ali a pediatria, que era liderada pelo Dr. Ubirajara e pelo Dr. Wilke. Tô certo? É isso? É ou não é? Aquele era o Hospital da Criança. Lá na década de 80, com o seu Noel de Oliveira. É lógico que a gente tem que adaptar para os dias de hoje. Mas entenda por que o Hospital da Criança acabou com o seu Noel de Oliveira e renasceu em 2011 com o próprio Noel de Oliveira e a gente junto, Colistete. Porque brigas políticas. Um prefeito entrava, o outro que entrava, ao invés de dar continuidade das coisas boas, acabava tudo e refazia, porque se sentia dono da cidade. Vou dar um exemplo bem mais próximo, para que a gente não tenha nem dúvida do que eu estou falando. Parque das Águas. O prefeito, na época foi o Eduardo, né? Fez o Parque das Águas e o Silvinho acabou com o Parque das Águas. Um exemplo próximo está aqui. Como se o Parque das Águas fosse de propriedade do prefeito. Como se a Santa Casa fosse de propriedade do prefeito. Acabar com o serviço de pediatria é um golpe duro na saúde. Da década de 80 até 2011, foi o maior problema encontrado na saúde. Está aqui as mulheres, as mães, as crianças. Hoje em dia não se fala em problema de pediatra em Resende, porque você tem um Hospital da Criança. E vou mais, e me permitam ir mais. Em frente ao Hospital de Emergência, em frente ao Hospital da Criança, Colistete, tinha ali um hospital particular que chamava-se de Policlínica, depois mudou para Mater. E o que aconteceu com esse hospital?
fechou. A gente não gosta quando fecha nada, sobretudo no hospital. Para mim é muito ruim, eu sou médico, a Paula é médica, minha filha está fazendo medicina. São amigos meus que ficaram desempregados.